Aos meus amados teólogos da verdade e a todos que nos escutam nesse presente momento, o meu forte abraço, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo esteja com os amados. Aqui quem vos fala é o seu amigo, seu servo, pastor Reinaldo Ribeiro. Juntos, irmãos, vamos em busca mais uma vez daquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar acerca do tema de hoje. O anticristo. De onde virá? É possível que já tenha nascido? Qual será a sua ligação com o cristianismo institucional? De que forma o espírito anticristão já opera dentro e fora da igreja? E como a verdadeira igreja de Cristo pode e deve combatê-lo? Meus irmãos queridos, reis e imperadores da Idade Média taxavam os seus inimigos de anticristos. Martinho Lutero, o grande líder da Reforma Protestante, dizia que os papas católicos romanos eram anticristos. Então, visto que o termo anticristo ele já foi usado em contextos tão diversos, muitas pessoas se perguntam: quem é o anticristo? O que ele tem a ver conosco hoje? Com certeza, o lugar mais lógico para descobrirmos a identidade do anticristo é a Bíblia, onde esse termo aparece literalmente 5 vezes. O único escritor da Bíblia, irmãos, a usar a palavra anticristo foi o apóstolo João. E como ele descreveu o anticristo? Na primeira carta que leva o seu nome, João escreveu estas palavras: Filhinhos, é chegada a última hora, e assim como ouvistes que vem o anticristo, já está havendo agora muitos anticristos, sendo que deste fato obtemos o conhecimento de que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Mas lá na frente, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Eu estou lendo 1 João, capítulo 2. Eu li os versos 18 e 19 e depois eu li o verso 22. Assim, irmãos, a gente pode perceber que, de acordo com João, o espírito e a inspiração do anticristo se manifestam em todos os que deliberadamente espalham mentiras sobre Jesus Cristo e os seus ensinos. E o que nós aprendemos com essas palavras? João também mencionou muitos anticristos. E isso indica que esse termo ele não se refere a apenas uma pessoa, mas a um sistema diabólico que envolve um grupo de pessoas. Pessoas e organizações que agem e falam da parte do anticristo, espalhando mentiras religiosas, que negam que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, que tentam distorcer a relação entre Deus e o seu Filho. Essas pessoas falsamente afirmam, às vezes também, ser o próprio Cristo, ou então serem os seus representantes. Mas elas saíram do nosso meio, ou seja, se afastaram dos verdadeiros ensinos bíblicos. Além disso, amados, já havia anticristos quando João escreveu a sua carta, que ele descreve como também na última hora, provavelmente fazendo aí uma indicação no final da época dos apóstolos. Como uma primeira lição nesse instante, os homens de todas as épocas vejam a importância que há na defesa da sã doutrina. Segundo a palavra de Deus, irmãos, heresias na igreja são um sintoma da ação anticristã dentro dela. Por isso, eu particularmente não me canso de condenar aquilo que a Bíblia condena, por mais que seja caro o preço a pagar por essa postura. Prosseguindo, queridos. E o que mais João escreveu sobre o anticristo? Falando sobre falsos profetas, ele advertiu: todo aquele que confessa Jesus Cristo como tendo vindo em carne, origina-se de Deus. Mas todo aquele que não confessa Jesus Cristo não se origina de Deus. Além disso, este é o anticristo, de que ouvistes que viria e que agora já está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. Daí, em sua segunda carta, João repete esse ponto. Muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Agora eu li 2 João 7. Assim, amados, nós entendemos mais uma vez, de acordo com João, que o sistema e o espírito anticristão,
ele seria composto de todos os que deliberadamente espalham mentiras religiosas sobre Jesus Cristo e os seus ensinos. Traduzindo, todos os propagadores de heresias que não têm absolutamente nenhuma relação com a sã doutrina e com o genuíno evangelho. São estes os apóstatas que eu e você devemos combater através da genuína pregação da palavra de Deus e pela autoridade espiritual que repousa sobre todos aqueles que em verdade renasceram em Cristo Jesus. Bem antes de João escrever, meus amados, sobre esses enganadores, o nosso Senhor Jesus Cristo aconselhou os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 7, verso 15. Vigiai acerca dos falsos profetas que se chegam a vós em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. De maneira similar, o apóstolo Paulo advertiu os cristãos em Tessalônica que ninguém vos seduza de maneira alguma, porque aquele dia não virá, a menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Eu li 2 Tessalonicenses 2:3. Então fica claro que os falsos profetas, os apóstatas, eles já estavam em plena atividade no primeiro século, tentando enfraquecer a pregação cristã. Todos os que espalhavam enganos e mentiras sobre Jesus e os seus ensinos estavam incluídos nesse termo anticristo que João utilizou. O ponto de vista de Deus sobre eles foi revelado quando Paulo os descreveu como precursores do filho da perdição. Mas e hoje, irmãos? Ainda há pessoas e organizações que fazem parte do anticristo e que se opõem a Cristo e aos seus ensinos? Sim, e são muitas. E são elas que espalham toda sorte de falsidades com a intenção de confundir a essência do Evangelho. Mas pela palavra de Deus, nós podemos ficar livres das suas mentiras religiosas, como está lá em João capítulo 17, verso 17. Deus afirma que o ser humano, ou seja, a humanidade, está vivendo no tempo final, na última era, na última dispensação, no último período da história da Terra. Então, quem é, ou o que é o anticristo? A palavra original em grego para anticristo, ela pode ter dois significados, irmãos. Ela pode significar contra Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder estar em oposição ao trabalho ou à igreja de Cristo. Ou então a palavra pode significar em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder tomar o lugar de Cristo, ou seja, uma imitação de Cristo. Deus diz que, além da vinda de um anticristo especial, haviam muitos outros anticristos em existência durante a era da igreja primitiva. 1 João 2,19 e também no versículo 26, eu vou repetir, fala: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. De acordo com a palavra de Deus, anticristos eram falsos cristos que se haviam separado do grupo dos verdadeiros crentes. Eram mentirosos que afirmavam que Jesus não era o Messias. A Bíblia diz em 1 João 2,22, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. 2 João 1,7 diz, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Os anticristos não são ateus, importante colocar isso. Não são pagãos que estão lutando contra Jesus, são indivíduos religiosos que pregam um falso evangelho. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:4 e também de 13 a 15 do capítulo 11, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. Porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme
as suas obras. Mais além, irmãos, Jesus advertiu que durante o período anterior à sua segunda vinda, a última era da igreja, os anticristos tentariam de fato fazer o papel de Cristo, pretendendo inclusive ser o Messias regressado. A Bíblia diz em Mateus 24, de 4 a 5, e também de 24 a 26. Jesus lhes respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Esse é um recado muito importante para aqueles que pensam que sinais e prodígios seriam a credencial definitiva de que alguém procede de Deus. A eficácia do poder do anticristo se dá justamente por esses artifícios. Antes da última vinda de Jesus, meus amados, haverá uma manifestação do grandioso e final anticristo. Um anticristo que ainda está por vir. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O que acontecerá a esse anticristo e como nós o reconheceremos? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque aqueles que estão em Cristo não serão enganados, como não estão sendo enganados pelas heresias, pelas mentiras, pelo falso evangelho. E estes que estão sendo enganados o são, o texto completa, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. O anticristo, meus irmãos, ele já está na terra através das heresias. Ele já está na terra através do falso evangelho. Ele já está na terra através das falsas mentiras diabólicas, das mentiras diabólicas que são pregadas, lamentavelmente, dentro das igrejas cristãs, que enganam e arrastam multidões para o inferno. Multidões essas que nunca desejaram de fato acatar o genuíno evangelho, como está escrito na Bíblia, e por isso foram ludibriadas por uma versão falsificada do evangelho. A versão anticristã, a versão da apostasia final. Muito se falou hoje aqui no grupo sobre de onde procederá o anticristo. Eu, particularmente, não pretendo me estender em demasia sobre os indícios bíblicos que apontam para a origem do grande, último e definitivo anticristo. Muitos irmãos falaram, as teorias foram expostas e os irmãos são livres para seguirem na direção que lhes parecer mais conveniente, segundo a sua própria apreciação das Escrituras. Em minha opinião particular, um profundo estudo das Escrituras e com base em textos como Ezequiel, capítulos 38 e 39, principalmente quando a gente faz comparação com Apocalipse 16, de 18 até 20, onde surge uma misteriosa figura de um homem chamado Gog, e também trazendo para a discussão o livro de Daniel, os capítulos 8, que claramente ele vai muito além de Antíoco Epifânio, que já foi citado hoje aqui, o famoso e cruel governador Seleucida, e também o capítulo 11 de Daniel, nos quais o local de origem do anticristo são escatologicamente apontados, na minha humilde opinião, indicam o Oriente Médio como ponto de origem do anticristo. Roma simplesmente não se encaixa, no meu parecer, nos detalhes que os profetas e os apóstolos nos fornecem. Eu sei que muitos irmãos projetam nas suas mentes alguns prováveis contra-argumentos, citando inclusive Daniel 9:26, como também já foi citado hoje aqui, que a meu ver possui uma outra exegese. Outros afirmam que a teoria do anticristo islâmico seria uma teoria racista,
ou que ela se tornou popular apenas por causa do agravamento das ações terroristas na nossa época. Mas esses argumentos, a meu ver, eles desmoronam em cima de um exame mais minucioso. Então, eu imagino que as correntes que são levantadas acerca da origem do anticristo, uma origem romana, uma origem muçulmana ou uma origem judaica, todos têm que ser apreciados com muito carinho, mas é dessa forma que eu particularmente vejo. Entendo que o anticristo virá do Oriente Médio. O anticristo já está entre nós? Amados, eu vivo minha vida crendo que o espírito anticristão já opera fortemente no nosso meio. Mas o iníquo ainda não está entre nós e eu explico por quê. João é o único na Bíblia que utiliza a expressão anticristo, como nós falamos no início dos nossos áudios. Mas Paulo se refere a essa figura como o homem do pecado. E eu quero ler 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e também versos 6 e 7, onde Paulo afirma: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste que do meio seja tirado. Fazendo uma avaliação exegética desse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo escreveu que o anticristo só se manifestará quando a igreja for arrebatada. Isso está muito claro nas seguintes palavras: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Eu repeti 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, e 2, de 6 a 8, propositalmente. Das muitas opiniões, irmãos, sobre quem detém ou quem impede a manifestação física do anticristo, duas merecem ser expostas aqui. Primeiro, de que seria a igreja quem impede a manifestação do anticristo. E segundo, de que seria o Espírito Santo, na verdade, quem detém o anticristo. Eu penso que não pode ser a igreja quem detém a manifestação do anticristo. Embora a igreja venha a ser um dos meios que restrinja o iníquo, ela não poderia reter esse mal, porque a noiva do Cordeiro é um canal e não um agente detentor do mal. Essa é a grande realidade. A igreja é um canal, é uma embaixada celestial na terra. É um canal da atuação do Espírito Santo de Deus, da autoridade do Espírito Santo de Deus, delegada pelo próprio Cristo, mas ela não tem o poder de deter a ação do mal. Na verdade, o Espírito Santo é quem detém o iníquo. E para comprovar esse pensamento, eu gostaria de enumerar aqui alguns argumentos que podem, de alguma forma, nos esclarecer a esse respeito. Em primeiro lugar, o iníquo é uma pessoa, e as suas operações abrangem o reino espiritual. Então, o detentor deve ser da mesma forma uma pessoa e um ser espiritual, para poder deter o anticristo até a hora da sua revelação. Por isso, eu entendo que seja o Espírito Santo. Em segundo lugar, para alcançar tudo que deve ser realizado, o detentor, ou seja, aquele que retém a ação do anticristo, ele deve ser um membro da Trindade. Ele deve ser mais forte que o iníquo, mais forte que Satanás. E para deter o mal no decorrer dos séculos, o detentor deve ser eterno. O campo de ação do pecado é o mundo todo, irmãos. Logo, é imperativo que o detentor do anticristo seja alguém não limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço.
Em terceiro lugar, irmãos, eu penso que essa era que nós estamos vivendo, de uma certa forma, ela é a era da dispensação do Espírito, porque ele trabalha agora de maneira diferente de outros séculos, como uma presença residente nos filhos de Deus. A era da igreja começou com o advento do Espírito no Pentecostes, e ela terminará com o inverso do Pentecostes, que é a retirada do Espírito. Isso não significa que ele não continue a operar, apenas que não operará neste mundo através do seu canal, que é a igreja. Em quarto lugar, o trabalho do Espírito desde o seu advento inclui a detenção do mal. Basta ler João 16, de 7 a 11, 1 João 4,4. Contudo, irmão, será diferente na tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, o que mostra que ali o Espírito Santo não estará mais detendo a ação do mal. E, em quinto lugar, apesar de o Espírito não ter residido na terra durante os dias do Antigo Testamento, assim mesmo ele exerceu influência detentora. Os irmãos podem ler Isaías 59, 19, na parte B, que nós temos a comprovação disso. Portanto, quando a igreja for arrebatada, o restringidor que nela está também irá com ela. E assim o iníquo ou o anticristo emergerá das sombras em que ele estará oculto. E ao mundo será revelado, se demonstrará uma aflição qual nunca houve igual. Assim, a gente imagina muito claramente estabelecer uma resposta. O anticristo só será revelado depois que a igreja for arrebatada. Assim, irmãos, eu finalizo minha participação convocando todos os meus ouvintes a que nós tomemos muito cuidado com as nossas afirmações escatológicas. O estudo da escatologia, ele requer muita atenção e muito cuidado para nós não entrarmos na classe dos falsos mestres que Paulo enfatizou que nos últimos tempos surgiriam. Não é difícil o estudo sobre escatologia como alguns presumem, desde que o estudante dedicado busque a orientação de Deus, que por sua vez iluminará a mente do seu discípulo. Uma coisa é certa, o Espírito Santo é o único e verdadeiro intérprete inerrante que merece toda a nossa confiança no que tange a todo o conteúdo plausível da Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Portanto, em matéria do que ainda irá acontecer, exceto naquilo que claramente já é dito nas Escrituras, tenhamos o cuidado de não bater o martelo de forma arrogante, como se tivéssemos o tempo e a verdade absoluta na palma das nossas mãos. O anticristo virá, e isto é certo. A sua operação já está entre nós, e isto também é certo. Mas o seu berço e a sua operação concreta são informações cuja certeza absoluta só terão aqueles que não subirem com a igreja. Portanto, muito mais importante do que toda essa discussão e do que permear todos os aspectos teóricos que tentam estabelecer uma resposta para isso, é estarmos firmes e de pé, estarmos ligados à rocha da nossa salvação, pregando o genuíno evangelho e combatendo o falso, que é a grande e real característica demonstrativa de que o espírito anticristão já está operando entre nós. E quando ele definitivamente se manifestar, para a honra e glória do nosso Senhor, que todos nós não estejamos mais aqui, mas celebrando as bodas do Cordeiro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que assim seja, em nome de Jesus. Muito obrigado e um forte abraço a todos.